A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com você algo importante para nossas vidas, porque vem da parte de Deus. E aquilo que vem de Deus para nós devemos ouvir, meditar e, se possível, caminhar nos conselhos, nas orientações que Deus nos dá através da sua palavra. Então hoje eu quero compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de Paulo aos Colossenses. E nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14. Está escrito assim: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desde o mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Glória a Deus. Amém. Bendito seja, amados. Essa porção das Escrituras, nós precisamos entendê-la, né? Fazer uma análise desses versículos para depois podermos aplicar essa palavra em nosso viver. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus é boa para instrução, né? Para nos orientar, para nós conhecermos os mandamentos, os conselhos de Deus, aquilo que são princípios eternos e que nós, como cidadão celestial, nós devemos participar desse reino ainda nesse mundo. Então, no versículo 7 diz assim: nele, em Cristo, somos enraizados e com ele edificados e confirmados na fé, assim como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Vamos então fazer
uma análise desse versículo que, a meu ver, é o mais importante. É quando nos colocamos nele. As nossas raízes de fé alcançam ele. Então esse versículo ele tem e ele destaca uma importância de nós estarmos ligados a Cristo, né? Uma raiz, ela está ligada à árvore, né? Sendo fundamentada, fortalecida através dessas raízes. Então, quando as escrituras diz nós estarmos enraizados nele, é porque dele vem para nós, né, todo o conhecimento que precisamos, o fortalecimento que necessitamos, e através dele nós podemos ser gratos, porque apenas dele nós temos essa edificação, né? Esse crescimento em maturidade saudável, uma mente sã, uma mente que nos coloca em liberdade em Cristo e através de Cristo, e não nos deixa à mercê de espíritos enganadores, certo? Aqui nós vemos no versículo 8, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Como escravizar? Onde eu estou escravizado? O que eu tenho cedido da minha vida que está me mantendo escravo e não enraizado? Então nós temos que fazer uma análise do nosso viver, uma análise daquilo que nós cremos e daquilo que nós estamos seguindo ou servindo. Então existem hoje filosofias que são vãs, filosofias que não têm raízes em Cristo. Portanto, essas filosofias não nos conduzem ao Pai, mas espíritos enganosos, né? Ao engano na nossa vida, na nossa visão celestial, que em vez de nos fundamentar no Senhor, nós somos levados a ter fundamentos em tradições humanas, né? Em conceitos humanos, em costumes humanos. Isso, amados, são princípios deste mundo e não princípios em Cristo, que veio para nos trazer libertação, né? Por quê? Porque no versículo 9 ele explica: pois em Cristo é que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, depois que nos batizamos, nós fomos inseridos para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, nós somos participantes da vida divina, né? Circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas como no passado, mas uma circuncisão feita no nosso coração, que o Senhor vem tirar de nós, né? A carne, a força da carne, a força do pecado. Carne aqui significa o pecado que está em nós por causa do pecado de Adão. Então, amados, nós podemos meditar e reorientar a nossa vida, né? Buscar estarmos em Cristo, ligados no corpo de Cristo, encabeçados pelo Senhor Jesus. Cristo é o nosso cabeça, nós somos o corpo de Cristo na terra, então nós temos que ser guiados e dirigidos pelo cabeça. Veja bem, o nosso corpo não é dirigido por mandamentos externos a nós, mas toda ação e reação do nosso corpo, ela vem de um comando da nossa cabeça, do nosso cérebro.
Então, nós temos que discernir isso no mundo espiritual, se nós estamos em Cristo, se estamos enraizados como raízes, né, nele, para sermos edificados. Então, esse versículo, ele traz essa palavra-chave, que é enraizados, né? E nós devemos meditar o que significa. O que significa essa palavra para mim e para você? E hoje eu tenho uma palavra para te trazer iluminação, entendimento, caso você ainda não parou para meditar nesse posicionamento que Deus quer de você, que você esteja enraizado nele. Como uma árvore, né? Quem tem raízes são árvores. Então, como uma árvore que se enraiza profundamente para extrair das profundezas da terra ali o seu sustento do solo, né? Da água que está no fundo, né, da terra, da mesma forma, você, um discípulo, deve enraizar-se em Cristo. Cristo está no nosso interior. Cristo está no mais profundo do seu ser. Ele se encontra no teu espírito. Nele habita toda a plenitude que você precisa. Nele está toda a fonte de vida que você precisa. Nele você deve enraizar-se. Então, um discípulo que vive uma vida enraizada não se preocupa com as tempestades, porque ele recebe, né? Ele recebe através dessas raízes que ele estendeu até Cristo, raízes de fé que alcançou o Senhor. Ele recebe força e poder para navegar, para andar, para viver mesmo em tempos de tempestade, vivendo em Cristo. Então, estar enraizado em Cristo significa ter a fé e a vida fundamentada na pessoa e nos ensinamentos de Jesus. Amados, hoje nós temos recebido, conforme diz o versículo 8 dessa porção que nós lemos, nós temos visto dentro das pregações, dentro da vida da igreja, muitos ensinamentos fundamentados em filosofias do mundo. E nós devemos entender que o reino de Deus é um reino sobrenatural, acima desse mundo. Então, uma árvore cujas raízes se aprofundam no solo, então ela sim, ela tem estabilidade e sustento. Então, faz uma análise de todas as áreas da sua vida, aonde você está instável e está lhe faltando sustento para que você tenha paz e tenha segurança. Os olhos de Deus estão sobre nós, mas Ele espera que nós nos voltemos para Ele, que nós o invoquemos, que nós estendemos nossas raízes de fé e tocamos Ele, assim como aquela mulher tocou nas suas vestes e tirou dele virtudes. Dessa mesma forma, nós devemos buscar o Senhor em oração, meditando, invocando, sabendo que nele está a plenitude de tudo aquilo que precisamos. Então, não se deixe enganar. Não deixe sua vida seguir um aprisionamento de sacrifícios que Deus não pede de você. Deus pede de você uma vida de comunhão com Ele, uma vida em que você esteja enraizado nele, e Ele tem prazer em suprir toda a sua necessidade. A palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa vida, né? É Ele quem nos traz vida, é Ele quem nos traz o sustento.
é Ele quem abre-nos as portas, né, de vida nesse mundo, para nos saciar em tudo aquilo que necessitamos para viver. Então, somos confirmados por Deus na fé, através das instruções que Ele nos dá. Então, se Deus nos dá instruções, e nós andamos segundo essas instruções, então é sinal que nós o amamos e damos importância às suas orientações, aos seus mandamentos, porque nós demos à palavra dele a importância que precisamos dar para receber, né, o aprendizado e nós irmos crescendo na fé através do conhecimento da sua palavra, das suas orientações, e não de filosofias humanas, e não de modernismos, né? Ou temporadas. Esse mundo tem temporadas para nós atravessarmos. Às vezes nós passamos temporadas de seca, outras de enchentes, outras temporadas de calor e sequidão, certo? Outras temporadas de plenitude e abundância, mas em toda instrução da palavra nós recebemos a sabedoria para atravessarmos esses processos durante essas temporadas que nós devemos passar, dando graças a Deus, porque nele nós temos plenitude em tudo aquilo que necessitamos para passar todas as coisas que nós vamos passar. Então, crescendo, né, nesse conhecimento, nessa instrução que ele nos dá, nós somos o tempo todo encorajados pelo Espírito Santo de Deus. E o tempo todo nosso coração transborda, dando graças a Deus pelas bênçãos recebidas, porque, amado, não importa, amada, não importa a situação, o processo que você esteja passando, Deus, Ele te supre onde você está. Ele vem te cercar com seus cuidados, Ele vem te trazer orientação, Ele vem te trazer suprimentos, conhecimento, instrução, e te faz vencer. Ele te faz vencer. Então, em cada vitória que o Senhor te dá, cada força que Ele faz você vencer a cada dia o seu mal, você pode terminar o dia dando graças. Graças te dou, meu Senhor, por mais esse dia, por mais essa vitória, porque o Senhor esteve comigo, me auxiliou passar, me deu entendimento, me deu sabedoria, me deu sustentação, me deu forças para vencer, para trabalhar, para me relacionar, para fazer o que estava ao meu alcance, fazer aquilo que era propósito dentro da minha vida para que eu vivesse esse dia de hoje. Então, amados, nós podemos ser gratos diariamente, demonstrando, através dessa gratidão, uma vida realmente transformada pelo amor de Deus, transformada por Cristo. Então, nós temos outros versículos que complementam essa leitura que nós fizemos. Por exemplo, em Colossenses, nesse mesmo capítulo 2, no versículo 6, diz assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, amados, não é só recebermos o Senhor, é estarmos vivendo nele, andando com ele, olhando para o alvo que ele quer que nós estejamos com os nossos olhos voltados para cima, para o alto.
porque esse mundo é passageiro. Então, precisamos meditar no posicionamento. Quando o Senhor fala amar a Deus sobre todas as coisas, é um posicionamento na nossa vida que nós devemos ter e nos posicionarmos e desejarmos a viver nele e através dele. Ele é o autor e consumador, né? E nos confirma a nossa fé. É ele que nos traz vitória, que nos faz assentar em regiões celestiais e que prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Todos nós passamos por lutas, por provas, e no mundo espiritual há levantes contra a nossa vida, né? Tentando-nos, né? a nos tirar a fé, né? A roubar os sonhos, os projetos, a nos fazer desanimar, a nos fazer até mesmo negar a Cristo. Mas, amados, se nós estivermos firmes e continuarmos na presença dele, assim quando nós o recebemos em nosso coração, com certeza nós teremos vitória. Então nós não podemos andar segundo os desejos ou um coração enganoso, porque o nosso coração, ele milita, nossa alma milita contra nosso espírito o tempo todo. Então nós precisamos andar no espírito, porque a nossa alma, a tendência dela é nos tirar da área espiritual na qual Cristo nos colocou, nas regiões celestiais. Na carta que Paulo escreveu, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, está escrito assim: é por ele, amados, essa palavra é muito importante, é por ele, não é pela sua religiosidade, não é pelos sacrifícios religiosos que você faz, não é pela atitude de levar doações, não, é por ele, é através do Senhor, é por ele que nós estamos em Cristo Jesus, é por esse Espírito que está em nós. Então ele, veja bem, se tornou sabedoria de Deus para nós, e ele habita em nós pela palavra do seu poder, nos trazendo justiça, santidade e redenção. Então, esse versículo ele é muito importante para nós meditarmos e conduzirmos a nossa alma em submissão a essa verdade. É por ele que eu estou em Cristo Jesus, minha alma. Fala isso à sua alma. É por ele que eu estou em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para mim e para todos os meus irmãos que estão em Cristo. Isto é, ele se tornou justiça, santidade e redenção. Amados, então você tem tudo o que precisa na presença dele. E em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, nós podemos ler: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, quando nós deixamos os versículos que nos orientam a entrar no nosso ser, nós meditamos nele e permitimos que ele conduza a nossa alma no caminho da verdade, nós, amados, estamos ali protegidos por um manto celestial. Essa é a verdadeira proteção divina que Deus preparou para nós, para mim e para você. Estarmos em obediência àquilo que Deus nos instrui pela sua palavra. Isso, amados, eu não quero dizer que nós nunca vamos tropeçar ou errar,
por causa das nossas falhas, das nossas imperfeições, não. Mas nós, através de meditarmos na palavra, nós vamos estar sempre lutando contra as adversidades e desejando ardentemente no nosso coração a estar com o Senhor, né? Mesmo se nós tropeçarmos ou errarmos, essa força que vem de Deus para o nosso coração, ela nos torna a trazer a Cristo, ela nos torna a trazer para a presença dEle e nos justifica pelo sangue que foi derramado na cruz, pelas nossas fragilidades. Então Deus olha para nós, vê o sacrifício de Jesus Cristo por nós, então Ele nos santifica e nos redime naquela situação que nós necessitamos, né? Então, em conjunto, tudo isso que nós lemos hoje, o que esses versículos querem enfatizar, né? É a importância de nós vivermos em Cristo, sendo transformados por Ele e expressando, amados, gratidão por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Deus tem preparado para nós coisas tremendas, armas espirituais para os nossos combates pela fé. Nesse mundo enganador, nós passamos muitas lutas e batalhas, e através das armas que Deus nos prepara, nós estamos aptos a guerrear. Nós recebemos de Deus pela palavra o revestimento da armadura de Deus para esses combates. Nós recebemos virtude que nos falta, nós recebemos dons espirituais, são dons de Deus, não são nossos. Ele nos empresta, Ele nos concede dons para que através dele nós possamos caminhar, dando frutos, gerando vida, né? Multiplicando essa graça, trazendo o reino dele no coração das pessoas. Do Senhor vem a força, do Senhor vem a luz que precisamos em meio às trevas, quando somos cercados pelos nossos inimigos que intentam nos parar, que intentam obstruir a nossa caminhada com o Senhor. Amados, é o Senhor quem nos sustenta e pela fé nele nos faz mais do que vencedores. Hoje o Senhor, Ele quer trazer essa fé no seu coração, através dessa palavra, te convidando, te instruindo, te orientando. Meu filho, minha filha, tenha uma vida enraizada em mim, te diz o Senhor. Então, que a sua fé alcance Jesus Cristo e nele se enraize, se fortaleça, dele tire para a sua vida tudo aquilo que você sente que está necessitando. O Senhor, Ele quer que você compartilhe com Ele as suas necessidades em oração. Ele quer que você olhe para Ele e saiba que Ele é um Deus de amor. Essa obra dele em nós é uma obra de amor. Tudo o Senhor projetou e trabalhou para nós, porque Ele nos amou imensamente e nos deu o seu Filho para que morresse por nós na cruz do Calvário. Então, amados, como poderemos pensar que Ele nos negaria alguma coisa se Ele deu o seu próprio Filho por amor a nós? Então não podemos duvidar desse amor. Não podemos, amados, deixar o Senhor nos afastar dele para crermos numa mentira que às vezes o mundo ou pessoas mal informadas tentam nos colocar, vivendo no emocionalismo. Hoje nós vemos
muitos lugares, pessoas buscando emocionalismo, buscando coisas materiais, meus amados, mas é um caminho inverso daquele que a verdade nos instrui. A verdade nos instrui para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Significa que nós temos que ter o cuidado, né, para que ninguém nos engane com filosofias errôneas, ou nos venha escravizar num viver cheio de medo, cheio de dúvidas desse amor de Deus por nós. Amados, Deus habita o nosso coração quando o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Ele nos faz nascer do Espírito. E então, quando nos batizamos, fazendo aliança, aceitando esse concerto com Deus, Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas ali Ele sepulta a nossa carne, né, no batismo e nos faz ressuscitar com Ele para, através do seu poder, nós vivermos uma nova vida na presença dEle. Então, o Senhor, Ele perdoou as nossas transgressões e pecados através do sangue que foi derramado por nós. Então toda a nossa fragilidade está debaixo de um sangue, de um concerto, de uma aliança, de uma promessa de vida eterna, se nós formos firmes e fiéis e não rejeitarmos e não caminharmos contrário e não negarmos o Senhor na nossa vida. Então, é Ele quem cancela as nossas dívidas, não é outro. É Ele que nos tira toda a culpa, né? Pela aquelas ordenanças que nos foram contrárias, que nós não conseguimos vivê-las pela nossa natureza própria. Então, Ele removeu na cruz, porque Ele sabe. E o tempo todo o Senhor soube da nossa fragilidade, da sua fragilidade. Então, entre nesse esconderijo, né? No esconderijo do Onipotente, na presença dEle, esteja enraizado nele e confirme a sua vida através de atitudes de fé, através de uma obediência à instrução que Ele te dá, aquilo que Deus vem falar no seu coração, aquilo que Ele pede para você, você deve fazer. E dele virá sobre você as bênçãos, as plenitudes e as promessas de Deus. Não vem pelo homem, não vem pela instituição religiosa, não vem pelo cumprimento de ordenanças ou sacrifícios, mas vem pela tua fé em obediência àquilo que Ele orienta você, que Ele orientou você. Em todo o tempo, o Senhor, Ele quer estar com você. Então, você não está sozinho nunca. Em cada decisão da sua vida, busque dEle a sua palavra, a sua orientação, busque ouvir a voz do Senhor. E quando essa voz pulsar seu coração, iluminar, te trazendo entendimento, obedeça e siga, porque maior é o poder de Deus do que todos os inimigos que se levantam junto para te fazer parar ou destruir a sua vida. Maior é Deus, então fique firme nele. Maior é o que está em você do que aquilo que está ao seu derredor. Amém, amados? Então vamos orar? Eu peço que você se inscreva nesse canal de evangelismo e que você compartilhe o máximo que você puder. Compartilhe e
me auxilie a fazer o trabalho que Deus me deu para fazer. Amém, meus amados? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, que está nos céus e também está em nosso coração, está no coração de todo aquele que crê e invoca Teu nome em espírito e em verdade. Senhor, eu sei que Tu, Senhor, tem os olhos sobre toda a sua criação, toda a sua humanidade. E eu peço, Senhor, que visite agora o coração daqueles, Pai, que estão duvidosos, que estão, Senhor, desorientados, que precisa, Senhor, conhecer um posicionamento que eles devem andar, viver, para poder ter confiança e segurança de que estão no caminho certo. Só o Senhor é Deus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então visita, Senhor, teus filhos, visita, Senhor, a tua criação, visita, Senhor, a cada um daqueles que clamam por ti, que olham para cima, mas não conseguem entender ou compreender como alcançar de ti o favor, como encontrar em suas vidas respostas para as suas dificuldades, necessidades. Pai Celestial, que o coração deles, a mente deles receba luz e entendimento através da sua palavra, através desses versículos que nós lemos, através, Pai, da orientação que vem de ti. A tua palavra é boa, Senhor, é boa para nos instruir em toda situação. Então, ajude-nos, Senhor, a buscar de ti, Senhor, luz para o nosso caminho. Ó, Senhor, nós somos gratos a ti por mais esse dia. Queremos ser gratos a ti, Senhor, por essas pessoas que pararam para ouvir essa mensagem, que está conosco nessa oração. Senhor, visite agora essa vida, visite o seu lar, a sua casa, visite a sua alma em toda a sua necessidade, visite-a com a sua plenitude, visite-a dando e trazendo porção, ó Deus, divina, de poder, de força, de renovação de mente, de ideias criativas, trazendo, Senhor, saída nesse túnel escuro, Pai, de trevas, de pressão e opressão espiritual que tem deixado ela, Senhor Deus e Pai, em situações de sofrimento. Pai Celestial, nós pedimos a Ti o Teu favor, nós pedimos a Ti, Senhor, livramento, nós pedimos a Ti, Senhor, libertação para todo aquele, toda aquela que parou, que está nesse momento, Pai, ó Deus, necessitando e clamando a Ti junto comigo para receber, Senhor, pelo toque do Teu poder, da Tua unção, da Tua virtude,